Olá, meu nome é Marlon e irei falar um pouco sobre o lugar onde vivo. A cidade de Ipu está localizada ao noroeste do estado do Ceará, possuindo 180 anos e uma população de 42 mil habitantes. Tem a Bica do Ipu como um de seus principais pontos turísticos, uma queda d'água de 130 metros do Riacho Ipuçaba que cai no município. Outro fator importante para a cidade é o refrigerante Volga, a empresa fundada em 1957 pela família Marinho, na pessoa de Antônio Marinho Melo e sua esposa Maria Zimar Torres, marca gerações de ipuenses com um sabor de guaraná único. A cidade também é conhecida como a Terra de Iracema, graças ao escritor José de Alencar. Fazendo parte da trilogia indianista do autor, a obra publicada em 1865 é muito importante para o lúdico e imaginário da cidade. Mas não é apenas a obra que se refere à cultura indígena. Existe uma localidade chamada Alegria, onde peças de louças são feitas, representadas na imagem pela mestra da cultura cearense Maria Alves de Paiva, conhecida carinhosamente como Dona Branca pela sua cor de pele. Assim como em qualquer outra cidade, a fé se apresenta de maneiras diversas e múltiplas, sendo muito importante para a construção da sociedade. A Igreja Católica aparece como dominante, assim como em qualquer outra cidade brasileira, visto o processo de colonização das mesmas. Na imagem, podemos ver a primeira igreja da cidade de Ipu, conhecida como Igrejinha ou Igrejinha do Quadro. Está localizada onde era o antigo centro da cidade. Posteriormente foi trocada pela Igreja Matriz, aonde até os dias atuais são realizados festejos católicos na paróquia de São Sebastião, visto que o padroeiro da cidade é o mártir São Sebastião. Do mesmo modo que a natureza muda, a cidade também muda. A cidade de ontem não é a mesma de hoje, e a cidade de amanhã não será a mesma de hoje. Desta forma, nós somos a mudança viva da cidade. Nós fazemos essa mudança. Existe apenas uma coisa que não muda. É a forma de como conhecemos a nossa cidade, de como conhecemos a história de nossa cidade. Nós conhecemos apenas uma narrativa, a narrativa de quem tinha o poder para desenvolvê-la. Ou seja, sempre existe o outro lado da história e coisas que foram negligenciadas. É muito mais fácil ensinar que na cidade existia uma índia virgem dos lábios de mel que tomou banho nas águas da Bica, do que dizer que na cidade de Ipu existia um campo de concentração. Isso mesmo. Em 1932, o Ceará constrói 7 campos de concentração. O primeiro foi construído em 1915. A seca realmente existe no Nordeste e é um prato cheio para os estereótipos. Porém, não é apenas a relação da falta de água, é a relação da corrupção, da forma de como o dinheiro público é administrado. Na época, as pessoas que não tinham acesso à água, que passavam fome, que andavam sujos pelas cidades em busca de comida, eram tidas e chamadas como flagelos. Essas pessoas acabavam cometendo furtos para sua própria sobrevivência, e suas características físicas e estéticas não eram bem vistas pela sociedade. Os campos de concentrações foram a forma encontrada pelos governos para tirarem essas pessoas das ruas das cidades. Na época, isso ganhou um discurso humanista de que era melhor para ele, e até a igreja foi utilizada como uma forma de neutralizar possíveis revoltas dentro desses campos, que de tantas pessoas poderia ser chamado a terra de cidades dos flagelados. Atualmente, graças aos documentários existentes na internet e obras como do historiador Antônio Vitorino, doutor e professor de história da cidade de Ipu, servem para que esta parte da história seja lembrada. O mesmo tem a obra O Trem e a Cidade,
e ajudou também na escrita de outras obras, como Nas Trilhas do Sertão, que ajudam a compreender um pouco desse momento histórico com algumas citações e é muito importante para a compreensão da sociedade da época. A forma de como os historiadores escreveram esse livro é muito importante de ser entendida por todos nós, por isso vale a leitura tanto das pessoas do Ipu como de outras pessoas de outros locais. Deste modo, vale ressaltar que uma das principais características deste pequeno documentário não é falar apenas aquilo que já sabemos da nossa cidade, mas sim instigar a quem estiver ouvindo a ir em busca das histórias de suas cidades. Cada rua, cada esquina, cada praça que andamos já foi visitada por outras pessoas que vieram antes de nós. E a história das cidades são feitas em cima de corpos de pessoas que sequer saberemos os nomes. E devemos nos colocar dentro das narrativas que nos cabem. Quem sou eu dentro da sociedade? Quem é você dentro da sociedade? O porquê que minha rua tem este nome? Por que eu moro neste bairro? Por que eu moro nesta cidade? Conhecer nossas raízes é muito importante. Mais importante do que isso é validar as histórias por detrás dos monumentos de nossa cidade. Atualmente, a cidade do Ipu, assim como qualquer outra cidade, está em constante transformação. Mas, para ver essa transformação, precisamos ter uma visão sociológica. Quando uma árvore é cortada das ruas, quando uma pista é feita, quando um trabalhador começa a vender suas mercadorias em determinado lugar da cidade, ela está em mudança. A mudança está acontecendo, de forma invisível, mas está acontecendo. Então, cada cidade, cada bairro, cada rua é rica e tem histórias diversas que só os moradores irão saber contar. E somente eles podem escolher qual história devem contar sobre o lugar onde vivem.